satisfeito, se reuniu com Kia Jorabichian, depois do jogo entre Brasil e Japão e Lille e alguns jogadores da seleção, para discutir o seu futuro, as suas possibilidades. Deve voltar para a Inter em janeiro e vai ser reemprestado. A Inter quer que ele fique no futebol europeu, mas existe a chance dele retornar para cá. O Santos teria uma prioridade pelo apreço que o jogador tem pelo clube, a identificação, mas Cruzeiro, São Paulo e Flamengo já teriam sondado para saber das possibilidades dessa negociação. Gabigol pode voltar ao Brasil. Você quer o Gabigol no seu time? Gabigol seria uma boa para o Flamengo, principalmente agora que o Flamengo pode vir a ficar sem Guerreiro para a próxima temporada e está buscando um atacante. Qual o Gabigol? É o nome? Qual o Gabigol? O antes de ir para a Europa? Cabe em qualquer time do futebol brasileiro. Esse da Inter e do Benfica, eu acho um risco. Mas esse é o do momento. Eu acho um risco. Acho um risco. Agora, qual contratação não tem um risco? Todas as contratações têm, umas maiores, outras menores, claro. Vejo a contratação dele como um risco, tecnicamente falando. Agora, se eu fosse dono de um time, fosse um técnico, eu pediria, porque eu gosto muito do futebol dele. É? O que você Eu gosto do futebol dele. Vai jogar em qual posição? Segunda pergunta. Exatamente isso que eu ia falar. Segunda pergunta. Em qual posição ele se encaixa melhor, hein? Ele não é centroavante. Exatamente. Ele quebra um galho de centroavante. Não, ele é o cara da ponta, né? É o cara aberto que joga o Berrio. E aí tem Everton Ribeiro? O Everton Ribeiro, o Everton, o Vinícius Júnior. Isso aí. Não acho que seja o caso do Flamengo. É o mesmo caso que a gente está falando menos grave, eu acho, um pouco, do que o Palmeiras. São Paulo seria uma boa, hein? São Paulo. O Santos, ele voltaria muito bem. É? Você pode meter Bruno Henrique numa ponta e ele na outra. E no Cruzeiro? Se encaixaria bem? Mas eu acho que ele dentro da área, ele joga mais dentro da área do que o Everton Ribeiro, por exemplo, do Flamengo. E é mais Ele joga mais dentro da área do que o Flamengo. Ele sai da ponta e fecha muito bem pro meio. Isso ele faz. Tem muitos que jogam nessa função pelo lado do campo. Ele não é um centroavante típico Guerreiro, ele não é um centroavante típico Barrios, ele não é a característica, por exemplo, mas ele tem um lado Gabriel Jesus. Que também é artilheiro. Ele tem um lado Gabriel Jesus, que joga muito pelo lado do campo e aparece para concluir. Ele não é um 9, mas ele é um cara muito mais de área do que de lado de campo. Ele não é um driblador de linha de fundo. Ele é muito mais de área, por exemplo, que o Guerreiro. É diferente a função. O Guerreiro é mais pivôzão. O Guerreiro é mais um 9 dessa se você pensar num cara de área como um 9 hoje no futebol brasileiro, você pensa em quem? Mais num Fred, num Guerreiro, no Barrios. Começa a escassear, não tem mais esse cara lá dentro da área. Né? Você pode pensar no Davidson, não é. É que o Guerreiro mais centralizado, ele sai. Também não é, mas O Guerreiro mais centralizado, ele volta. O Gabigol, ele sai de uma ponta e fecha pro meio. Então, assim, eu acho que ele tem mais cara de... Não digo que ele seja um 9, não é um centro, mas ele tem muito mais cara de área do que, por exemplo, o Everton Ribeiro, do que Guerra do Palmeiras, do que esses caras que jogam pelo lado do campo, do que o Dudu, por exemplo. Ele tem muito mais cara de homem de área do que o Dudu. E o Dudu faz uma função como ele também. A função do Dudu é de lado de campo e é vertical. Mas quantos gols o Dudu tem na... Não tô falando essa parte. Eu tô dando argumento para você, eu concordo com você. Embora ele seja um jogador liberado, ele é mais um atacante do que um jogador de composição de meio campo. Mas a pergunta é assim, você vai jogar Everton Ribeiro, Diego, Everton e Gabigol. Então ele vai ser centroavante. Vai ser centroavante. Ou você vai colocar... Pode funcionar. Flamengo. Você pode colocar ele na direita e você pode colocar o Everton Ribeiro de fora. O Gabriel Jesus era para ser o 9 da seleção brasileira? Alguém imaginava? Não, ninguém imaginava. Mas ele era a ponta de lança de encostar na frente e fazer gol. Tá bom. Na base, quando ele fez 37 gols em 23 jogos lá na divisão de base. O Pedro do Fluminense que está aí, também na divisão de base, foi um dos grandes artilheiros e está no banco de reserva. Tem que ter qualidade para jogar também. Carreira, também, mas é mais velho que o Gabriel Jesus. Mas o Jesus é um caso à parte, porque o Jesus deu um tiro curtíssimo. Ele já explodiu no Palmeiras, está já no Manchester City, é o centroavante da seleção brasileira. O Gabigol estagnou e depois retrocedeu. Ele retrocedeu. 10 passos atrás. Muito, então. Agora, que tem talento, tem. Não é possível que há um ano esse cara estava sendo aqui destaque da seleção olímpica e hoje a gente... E há um ano, eu disse isso aqui.
Antes, quando eles estavam jogando aqui no Brasil, na minha opinião, o Gabigol era mais jogador do Gabriel Jesus. Lógico. Era naquele momento estava muito mais. Você achava isso, Samani? Eu achava na época o Gabigol mais jogador do que o Gabriel Jesus. Mas o Gabriel Jesus virou, ele não virou. Ele não virou. O Gabigol é mais velho do que o Gabriel Jesus. Ele tem isso também. Exatamente isso. O salto do Jesus foi algo impressionante. Mas o Gabigol ainda pode virar, ele tem só 21 anos. Agora, é um jogador caro. Vale o investimento? Eu não investiria, eu não apostaria. Não? Não, tem que fazer engenharia. Não, trago por empréstimo, você paga 2/3 do salário, eu pago 1/3, empréstimo de graça. Vamos lá. Vai negócio. Né? Agora, vou pagar o preço de comprar o passe para ser o jogador, apostando que ele vai funcionar de novo, não. E para a carreira dele, melhor ficar por lá ou voltar para cá? Melhor como disse a Internacional para ele, é entender onde é que está o problema e trabalhar. Ele é o problema. Ele é o problema. Quantos foram para fora e voltaram e depois foram para lá? Vamos lá, rapidamente. Adriano Imperador, Romário. Marcelinho Carioca. Viola. Um monte que foi e voltou. Sócrates. Pô, pronto, Edmundo. Sócrates. Pô, né? Então, o que você comenta, Paulo, é o seguinte, é que o entorno do jogador é muito ruim. É muito ruim. Atrapalha? Esse que é o problema. As pessoas que gravitam ao redor do Gabriel, do Gabigol, não ajudam o garoto a amadurecer. Ao contrário, mimam demais o Gabriel Jesus. O Gabigol. Barbosa, Gabigol. Ao contrário do Gabriel Jesus, que tem um entorno muito bom. É a família. Exatamente. Alô, mamãe! Exatamente. Mamãe diz que critica direto. Isso faz uma diferença. Nessa idade, quando você está traçando o seu caráter, isso faz uma diferença muito grande. E outra coisa, sua mãe, o Gabigol caiu na mão de um papai, né? Que o Guardiola falou assim, vem pra cá. O Jesus. Vem pra cá. Jesus. E tá cuidando dele, botando ele pra estudar inglês, mora no mesmo prédio que ele, fiscaliza ele o tempo inteiro. O senhor Mani, eu vou levantar uma bola, porque é importante seu depoimento. Você conhece muito de bastidor do Santos. Gabigol surgiu um pouquinho depois do Neymar. Isso. Quando o Neymar surgiu... Gabigol estreou no último jogo do Neymar. Que foi, Santos e Flamengo em Brasília. Que foi em Brasília no 0x0 pós-Copa das Confederações. Né? Um pouquinho antes da Copa das Confederações. Foi o último jogo. Foi antes da Copa das Confederações. Ok. Depois ele foi embora. Foi na primeira rodada. Foi na primeira rodada. Aquele show depois não jogou mais. É verdade. Em maio. Que a promessa do pai é que ele só iria depois da Copa de 14. Exatamente. Todo mundo que estava na base, que ia surgir depois do Neymar, a comparação era inevitável. Como acontece Vem aí o novo Neymar. Isso atrapalhou muita gente e o Gabigol, agora falando especificamente do Gabigol também. Uma pessoa lá de dentro falou, ele se achava o novo Neymar. Mas o problema não é ele se achar. Isso que eu falei. Ele é o novo Neymar. Quem gravita. Quem coloca na cabeça do cara que ele é. Colocou isso na cabeça dele. Você é o novo Neymar. E bastaria ser só o Gabigol, que estava bom demais. Seria bom demais. Estaria jogando ao lado do Neymar na seleção hoje. Eu também acho. Não foi bem no Santos? No Santos, claro. Muito bem. Olha aqui, em 3 anos de Santos, 2013 a 2016, foram 157 jogos com 57 gols. É média boa para artilheiro. Desculpa, 150 aí? 157 jogos e 57 gols em 3 anos. Na Inter, aí começou o declínio. Foram 10 jogos e 1 gol. E agora no Benfica, onde ele está emprestado, ele participou de 4 jogos e fez 1 gol. E 4 pastéis de Santa Clara. Exatamente. Pastelzinho de Belém, bacalhauzinho. Eu acho que é melhor ele voltar. Como é que tá a pesquisa? Rapaz, mostra a enquete aí pra gente. Eu estou abismado com o resultado. Não esperava tudo isso, não, hein? Olha ali, 91% sim. Sim. Tá com moral o Gabigol aqui. Lógico. Não, mas é o que fica na memória do torcedor. É o Gabriel do Santos. Lógico. Porque ninguém tem visto ele jogar, porque ele não tá jogando. Não dá nem pra criticar, né? Agora, por que ele não tá jogando? Porque ele não obedece determinações de técnico, se acha a última bolacha do pacote, acha que não tem que fazer porque é o Gabigol, percebe? Esse é o problema. Eu, se fosse ele, eu tentaria vencer lá. Eu não voltaria. Não é possível que um jogador dessa qualidade, desse quilate, com 22 anos, não tenha condições de virar na Europa. Mas pode virar mais tarde. Tá cheio de cabeça de barro. Isso é verdade. Tá cheio. Perna de pau lá, o que falta? Aqui tem. E por aqui lá também não tem, tem. não? Bem, aqui muito. tem um monte. Lá tem alguns. Aqui tem um monte. Entendeu? Aqui tem um monte.
Pelo amor de Deus. Então, por isso que a maioria ali está querendo o Gabigol. Óbvio. Essa volta do Gabigol aqui, ele precisa jogar. O que o Sormani falou, aqui ele joga. Acho que matou a charada. Ele precisa jogar, não importa onde, ele tem que jogar. Não, mas eu não vou jogar. Hã? Eu não votaria. Você não votaria? Não. Mas, Sormani, a única chance é você voltar para cá. Já teve numa camisa pesada do Inter, depois foi o futebol português para outra camisa pesada. Daqui a pouco ele está indo jogar lá no Arranca-Toco Futebol Clube da Europa, no time da quinta divisão. Volta aqui. Joga aqui na camisa do Santos. Pelo amor de Deus. Amadurece a carreira. Vai jogar. Nós temos um exemplo muito bem acabado na nossa frente. Paulinho. Ele saiu daqui, foi jogar no Tottenham, foi um fiasco, se escondeu na China e hoje está no Barcelona. Tudo bem. E é titular da seleção brasileira sempre... e um jogador indispensável para qualquer seleção do mundo hoje. Tudo bem, mas e o viés dele na seleção brasileira, todo mundo achava que quando foi convocado pelo time, vai voltar. Não, pera um pouquinho. Todo mundo, eu fui a favor da convocação. A maioria falava que foi uma convocação. Agora, hoje ninguém questiona. Eu não falei nada disso. A torcida do Barcelona, agora no meio do ano, quando ele foi convocado, questionou. Ganhou demais. Exato. Lembrando dele no Tottenham. O problema todo é que o Paulo Lima, às vezes, ele quer que as pessoas tenham a opinião dele. Paulo, você tem a sua, você tem que respeitar os outros. Paulo Lima. Eu fiz uma crítica. Estou sendo, às vezes, a gente tem que ser indelicado com você. Não. Porque você só funciona assim. Com carinho não adianta. A gente tem que dar uns golpes. Eu critiquei o Corinthians quando contratou o Paulinho do Bragantino. Isso eu fiz. Porque eu critiquei o time do Corinthians esse ano também. Eu critiquei o Casim, continuo criticando, eu critiquei o Romero. Mas o Paulinho você não criticou? O Paulinho, eu sempre achei que o Paulinho foi importantíssimo. A partir do momento Corinthians... Eu vou puxar lá as gravações. Arquivo expediente. E para a Copa do Mundo também, que infelizmente não teve uma boa participação na Copa do Mundo. Mas eu estou com o Sormani, um jogador indispensável hoje no esquema do Tite. Você quer se defender da agressão verbal que o senhor sofreu de Piaçada ou você prefere deixar quieto? Olha, eu acho que... Até porque a prima deve estar lá em Valença vendo o programa. E vai falar, Eu acho que quem fala o que quer, ouve o que não quer. Mas como nesse momento nós estamos aqui num direito de resposta democrático, eu dou toda a liberdade ao Leandro Quezada para externar a sua posição limpa, cristalina, mas inverídica. Mas fazer o quê? Que cortesia, que educação. Cristalina e mentirosa. Ele tinha tudo para tirar um 10, né? E me agrediu no final. Ou seja, é por isso que eu falo que ele é um imprevisível, porque eu esperava uma agressão, uma retribuição. Pelo que eu conheço dele, curtíssimo. É imprevisível. Eu acho que esse não é o momento desse tema, mas já que ele deu o golpe, eu vou dar o contra-golpe. Ele não consegue absorver o acabou. O duro é quando o cara critica o Borja, e aí na semana passada estava falando que o Borja é importante. Não fala isso. Eu vi, falou no Bom Dia. Eu vejo o Bom Dia todo dia. Claro que falou. Lógico que não. É só pegar a fita, a gravação. Eu dou o braço torcer pro Borja. Te convenceu já? É bom jogador. É bom jogador. Não faz mais nada do que isso. Agora ele é bom jogador. Ele não prestava 6 meses, agora ele é bom jogador. Disso. Falei que você muda muito, Paulo. A contratação dele na época foi super valorizada. Que ele tinha jogado 6 meses. Quem é o titular do hoje, mesmo com ele na seleção da Colômbia? Não, na Colômbia não, é Falcão Garcia, né? Tá bom. Muito bem, vamos em frente aqui a nossa turma boa, continue participando. Você gostaria de ter o Gabigol no seu time? A maioria absoluta, 90 contra 10, querendo o Gabigol no seu time. Ele pode retornar. O que será que vai acontecer com o Gabigol a partir da janela de janeiro? Vamos falar do São Paulo, soberano tricolor, que vai encarar o Grêmio amanhã pelo Brasileirão.